Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Encarregou, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser enganado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, mesmo que se queimassem todos os livros, a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inesgotável, pela razão dela não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos satisfazer-se dela. Se faltar os homens para lhe espalhar, haverá sempre os espíritos cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação, com o auxílio dos inúmeros médiuns que também eles, os espíritos, vão se desenvolvendo de todos os lados. Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Qualquer que fosse a classe a que pertencesse, tal intérprete houvera sido motivo das atenções de muita gente e nem todas as nações o teriam aceitado, ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as doutrinas, a todos os partidos e todos os aceitam. O espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos do além-túmulo. Cumpre assim para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as divergências em vez de harmonizá-las. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os cantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes, como aos mais instruídos, a fim de que não haja indignos. É uma vantagem de que não terá usufruto ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem os conflitos físicos do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe deriva da sua excepcional posição. Ela lhe faculta a inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem proceder, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Tais contradições não tem como negar, são um escolho, mas que traz consigo o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar, individualmente considerados, na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos comuns mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, há arrogantes e orgulhosos, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos que tomam por verdade as suas ideias. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram livres das ideias e preconceitos terrenos. Mas também se sabe que os espíritos enganadores não hesitam em tomar nomes que não lhes pertencem para impor suas fantasias. Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem sinal de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente for aceitá-las e propagá-las de forma irresponsável como verdades absolutas. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradição, o da razão.
ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como os juízes únicos da verdade. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. A concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que, se ele estiver sob o domínio de uma obsessão ou lidando com um espírito enganador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Tampouco garantia alguma suficiente haverá no consenso que apresente o que se possa obter por diversos médiuns no mesmo centro, porque podem estar todos sob a mesma influência. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Prova a experiência que, quando um princípio novo tem de ser expresso, isso se dá espontaneamente em diversos pontos, ao mesmo tempo e de modo idêntico, senão quanto à forma, quanto ao fundo. Se, portanto, agradar a um espírito formular um sistema extravagante, baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema se conservará restrito e cairá diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Foi essa unanimidade que pôs abaixo todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Essa é a base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos elevamos absolutamente em julgador supremo da verdade e a ninguém dizemos: crede em tal coisa porque somos nós que vos dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais certo do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele manifesta a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamo-nos em condições de observar sobre que princípios se estabelece a aceitação. Essa observação é que nos tem guiado até hoje e é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar. Porque, estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França como do estrangeiro, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que ele tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo para diante. Essas revelações, feitas muitas vezes com palavras veladas, hão frequentemente passado despercebidas a muitos dos que as obtiveram. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las. Tomadas isoladamente, elas para nós nenhum valor teriam. Somente a coincidência lhe produz gravidade. Depois, chegado o momento de serem entregues à publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido. Esse movimento geral que observamos e estudamos, com a assistência dos nossos guias espirituais, é que nos auxilia a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que no futuro se encontrará o critério da verdade.
O que deu lugar ao resultado da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi que em toda a parte todos receberam diretamente dos Espíritos a confirmação do que esses livros contêm. Se de todos os lados tivessem vindo os Espíritos contradizê-la, já de há muito haveriam aquelas obras experimentado o destino de todas as concepções fantásticas. Nem mesmo o apoio da imprensa a salvaria do naufrágio, ao passo que, privadas como se viram desse apoio, não deixaram elas de abrir caminho e de avançar rapidamente. E que tiveram o dos Espíritos, cuja boa vontade não só compensou, como também conteve o mal-querer dos homens. Assim acontecerá a todas as ideias que, procedendo quer dos Espíritos, quer dos homens, não possam suportar a prova desse confronto, cuja força a ninguém é justo contestar. Suponhamos agrade a alguns espíritos ditar, sob qualquer título, um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com intenção agressiva, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência gerasse comunicações falsas. Que influência poderiam exercer tais escritos, desde que de todos os lados os desmentissem os espíritos? E com a adesão destes, que se deve garantir aquele que queira lançar em seu nome um sistema qualquer. Do sistema de um só ao de todos, intercede a distância que vai da unidade ao infinito. Que poderão conseguir os argumentos dos acusadores sobre a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas provindas do espaço se façam ouvir em todos os recantos do universo e no ambiente das famílias a anulá-los? A esse respeito, já não foi a teoria confirmada pela experiência? Que é efeito das inúmeras publicações que traziam a pretensão de humilhar o espiritismo? Qual aqui nem mesmo lhe adiou a caminhada? Até agora não se considera a questão desse ponto de vista, sem contestação, um dos mais graves. Cada um contou consigo sem contar com os espíritos. Você gosta de fazer oração? Você gosta de agradecer? Você gosta ou gostaria de meditar? Então baixe nosso aplicativo gratuito para fazer isso e muito mais. Link na descrição do vídeo. Gratidão. Um oferecimento: Espíritos de Luz.